declarar-se mestre, declarar-se guru, declarar-se até iluminado. Qualquer um de nós pode fazer. Sim. O problema é sustentar essa declaração, gente. Pois é. Aliás, exatamente esse ensinamento eu ouvi de um lama do budismo tibetano, que é o Lama Padmasambhava, por sinal, quando ele nem era lama ainda, lá por 1994, 95, por aí. E essa referência à autodeclaração e à insustentabilidade de uma autodeclaração de algum grau de mestrado, de iluminação, me chamou a atenção e foi uma baliza durante muitos anos na minha vida, até para identificar esses falsos mestres e as pessoas que têm essa síndrome do avatar. O que é isso? Não posso me esquecer de dizer que este tema me foi sugerido já há algum tempo atrás, talvez alguns meses, pela minha querida amiga Zila Saldanha, astróloga da região da Grande Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Então, respondendo, ela pediu que eu falasse sobre esse tipo de coisa em algum momento, embora já tenha falado em outros, mas é uma distorção da espiritualidade muito comum, parece que se tornou mais comum agora que nós estamos na era da praga do coaching, né? Tem esses mestres do coaching, os gurus do coaching. Então nós vamos tratar desse assunto hoje não apenas naquela perspectiva de mestre mais espiritual, no sentido mais clássico que eu poderia tratar, embora vá também, mas até nesse sentido dos coaches, de certos profissionais, pessoas que se arvoram, né, que se autodeclaram mestres e superiores, aí geram exatamente essa sensação de uma superioridade, desdenham os outros, são arrogantes. Eu acho que uma das primeiras características que alguém que busca espiritualidade e vai adquirindo algum conhecimento, uma prática que seja considerada boa, né, que seja de qualidade, para evitar cair nessa síndrome, eu acho que é, digamos, desmontar idolatrias, desmontar o risco de ser considerado um mito de alguma coisa, né, um termo também bem comum hoje, bem na moda. Evitar essa alegação de uma santidade insustentável. Isso não é necessário para que alguém seja instrutor. Nem uso a palavra mestre, também acho que está muito batida, né, gente? Então, acho que tem que ser considerado isso. Síndrome do avatar. Avatar, assim, a rigor, né, dentro da cultura indiana, são, digamos, os descensos de certas divindades, que, digamos, vêm à Terra, encarnam aqui. E o termo é muito comumente usado no hinduísmo, na cultura Vaishnava, para os descensos de Vishnu, de Deus Vishnu, né? Ou avatares de Deus Vishnu, por exemplo, Krishna, Rama e outros mais, né? Então, um avatar pode ser alguma sensação disso, de que a pessoa é uma encarnação de alguém superior, de algum ser muito elevado, até de um ET, como os ufólogos gostam de colocar, né? E que se acha o máximo. Síndrome de avatar, quem se considera Sanat Kumara e não sei o que mais. Teve muita gente que já passou por isso, né? E que felizmente percebeu que havia um grande equívoco. Até vou dar um exemplo aqui, eu tenho certeza que ele não vai se incomodar, porque ele já tornou público isso na internet há muitos anos. Uma pessoa que já passou por essa síndrome do avatar, na literalidade da palavra avatar, é o meu amigo Eustáquio Andrea Patunas, que mora aqui em Florianópolis, onde eu moro também, que eu conheci muitos anos atrás em um congresso de ufologia. Ele até escreveu um livro sobre isso, em que ele se considerava praticamente um avatar. Só que, né, não sei todos os detalhes, porque é um processo muito interno, muito pessoal dele, talvez um dia até ele possa explicar, ele viu que isso não era verdade. Que ele não era realmente um avatar, que isso não se sustentava. Que ele não era algo assim. E eu gostei quando eu o conheci, apesar dele ainda, acho que ainda eu conheci nessa fase, porque eu sentia muita qualidade nele, muita veracidade, por isso não fazia muito sentido para mim. Então quando ele, digamos, ele caiu em si, acho que é a melhor palavra, teve um insight de que aquilo era uma auto-ilusão e disse, não sou não, aí não é como eu penso agora, tanto que ele tem um texto chamado Como Penso Hoje, em que ele fala
seja possível achar pela internet. Aí ele disse que aquilo tudo era um equívoco que não representava mais a forma como ele via as coisas. Por que eu uso o Eustáquio como exemplo? Um exemplo correto, né, de pessoa que se deu conta. Porque todos nós temos esse risco de nos acharmos um pouco superiores. Né? Todos nós passamos e estamos buscando uma espiritualidade de modo sério. Veja só. Por que eu digo que é um risco maior de quem busca de modo sério? Porque aqueles que não estão buscando de modo sério, que são falcatrua mesmo, eles têm consciência de que são fraudadores. Esses não passam por síndrome do avatar, porque eles de fato não se acham honestos. Eles são embusteiros, são fraudadores, são bandidos, criminosos, é diferente. Então eu diria que uma das características, né, então começa por um lado positivo da coisa, que as pessoas que caem nessa autoilusão, que acho que é a melhor forma de definir, primeiramente elas começam uma busca espiritual de um modo muito legítimo, com bastante sinceridade de querer buscar. Só que como elas começam e ainda não tiveram uma limpeza, digamos assim, nas suas distorções mentais, no seu ego, é óbvio que elas vão cair nas armadilhas. E essa é uma das armadilhas que eu chamo de uma das distorções, né, da espiritualidade, a síndrome do avatar. Eu conheci tantas pessoas, além do que eu coloquei agora, né, o Eustáquio se libertou disso, felizmente, mas eu conheci outras que não. Eu vou citar daqui a pouquinho algumas histórias. Sei que vocês gostam quando eu conto histórias que eu vivenciei, né? E eu concordo com a Zilá que foi quem sugeriu, né, esse tema, que ele tem que ser tratado porque está cheio desse tipo de mestre por aí. Hoje em dia, mais do que nunca, com a internet por aí, gente, nós vemos um conjunto de mestres de todos os tipos, nem só mestres orientais, né, mestres reencarnados, truco de não sei o quê, mas também mestres reiki, mestres do coaching, gurus do coaching, seres que se consideram já afim com os mestres da fraternidade branca, não sei da onde, mestres extraterrestres, com voz robótica, coisa de tudo, tem de tudo aí. E a internet parece que não só dá divulgação para essa gente, como acaba incentivando que novos mestres autodeclarados surjam. Aí que está, gente. Porque é uma jogada de marketing, se torna uma jogada de marketing também. Eles se mostram de modo puro, eu chamo de pureza clínica, inclusive, né? Por que pureza clínica? Porque é uma pureza que, num olhar clínico, parece real, né? Mas por dentro é bem sujinha, né? Por isso eu chamo de pureza clínica, que é aquela que parece ser pura, porque clinicamente vendo parece que sim. Mas se nós estivéssemos no interior, quando fecham as portas, as cortinas, a coisa não seria bem assim. E eu digo isso claramente para vocês, né? Quando eu falo em síndrome do Avatar, é para vocês também não confundirem, gente, com a síndrome pós-traumática do filme Avatar. Também, se vocês procuram na internet, síndrome do Avatar aparece a dos filmes do Avatar, né? Que as pessoas ficam muito, digamos, desencantadas com o nosso mundo e gostariam de ver no mundo dos navios. Mas não é o caso. Não tem a ver com isso esse nosso vídeo aqui, tá? Estou fazendo uma desambiguação aqui. Mas basicamente, realmente, esse é um dos maiores perigos da espiritualidade quando a gente trata de desenvolvimento mais profundo, né? Porque quem está começando, não vai ter maior risco disso, mas quando já tem algum tempo, corre o risco de achar que já encontrou a verdade definitiva, que já está iluminado, que não precisa de mais nada. Então, o que acontece aí? Na verdade, a pessoa vai se sentindo mais pura, mais iluminada, mais santa. E nessa pureza, inclusive, ela vai manifestando um desdém pelos outros. E há um olhar de superioridade em relação a eles. Eu já encontrei isso várias vezes na vida. Então essa síndrome, ela faz o indivíduo cair no engano de se achar especial apenas por fazer parte de uma ordem iniciática, de alguma religião, de um grupo espiritual, um grupo de coaching, seja lá o que for. Aí ele vira as costas para aquele tortuoso trabalho que deve fazer no seu próprio ego, preferindo vestir uma máscara ilusória que só vai dificultar o caminho, já que vai ter que reprimir a si mesmo em prol do personagem que ele cria, né, que o alivia de um confronto direto com a sua sombra, com os porões sombrios da própria alma, além de atrasar mais ainda seu
processo espiritual vai acabar desenvolvendo, no mínimo, uma séria patologia psíquica. Quando que começa, digamos, o primeiro sinal dessa síndrome do avatar? Eu diria que é quando a pessoa se acha especial simplesmente porque ela ajuda os outros. É como se isso não fosse um compromisso que todo ser humano deveria ter com os seres, não só com os seres humanos. Então, eu ajudo todo mundo, eu sou bom. Né? Até Jesus disse, bom é o Pai que está no céu. Né? Ele dizia, não fale isso, não é bem assim. Então, essas pessoas eu já encontrei muitas no meu caminho, gente, muito mesmo, que chegaram a essas ilusões e tiveram alguns finais assim meio complicados. Vou dar alguns exemplos, eu não vou dar os nomes de alguns, outros talvez eu dê. Né? Alguns já faleceram, outros não, mas é necessário porque acaba ajudando vocês a entenderem na prática como é que é. Então, o primeiro exemplo, vou só chamar de GP. Né? Ele morreu acho que em 1990. Foi uma pessoa com quem eu convivi muito lá desde os meus 18, acho que de 87, 88, por aí. E ele era uma pessoa bem mais velha que eu, da idade do meu pai, que era um buscador, gostava de mestres ascensionados da Fraternidade Branca, era filho de um representante de uma unidade da Ponte para a Liberdade no Brasil, da FEEU, uma fundação que tem em Porto Alegre também. E foi por onde eu comecei eu comecei a conhecer o que era teosofia e algumas outras coisas. Pois esse fulano, G, né, GP, ele com o tempo começou a demonstrar uma certa arrogância pelos números de livros que tinha lido, cursos que tinha feito, mestres que tinha encontrado. Dava para ver que ele era uma esponja que não absorvia tanto assim. Parecia que o copo estava sempre cheio e não cabia muito mais. Mas ele tinha um carisma, que é um outro problema, né? Que quando existem esses mestres autodeclarados, chama muita gente. Isso é um problema. Então, ele tinha essa tendência de achar que ele não precisava de mais nenhuma instrução dos outros, não aceitava muito conselhos. Então, ele achava que todos os seus atos eram justificados a partir daí. Tanto que eu percebi, né, lá com meus 18, 19 anos, que ele tinha uma atitude com algumas mulheres que o procuravam, que eram meio abusivas, meio de assédio, assim. Não sei se todos perceberam, né? Eu nunca soube de algo mais sério. Mas ele jogava, né? Jogava a rede, como se diz, né? Fazer o pescado. Só que ele se achava quase um mestre ascensionado. E eu me lembro que uma vez eu tive uma percepção, nem foi um sonho porque eu estava acordado, em que ele tinha algum problema de saúde e corria risco para a vida dele. Eu tinha meus 20 anos quando eu tive essa percepção, como muitas vezes aconteceu na minha vida. Sem pretensão, obviamente, de afrontá-lo ou coisa assim, mas com o sentido de ajuda, eu liguei para ele e disse sobre o meu sonho e de que a orientação seria que ele procurasse um médico nesses 10 dias que dava a entender que aconteceria alguma coisa, e desse uma ressonância na cabeça, alguma coisa assim, e evitar qualquer problema. E ele, nessa sua arrogância de síndrome do avatar, me disse: não, Paulo, não tem perigo nenhum, eu já nem estou nessa mais, eu já estou, esse corpo só está aqui por estar, eu já estou lá no nível, lá com São Germão, praticamente foi o que ele me disse. E eu, bom, tudo bem, já não está mais aqui. Ele falou, fiz a minha parte. O que aconteceu? 10 dias depois ele teve um AVC, né, e morreu. O tal mestre Gilberto, como então passou a ser conhecido, né, o primeiro nome dele, morreu. Só que, depois disso ainda, algumas pessoas da família, até a viúva dele, começaram a fazer umas sessões meio que espíritas, misturando com mestres, como que querendo receber o Gilberto, o mestre Gilberto. Não sei por quanto tempo isso se sustentou, porque eu não quis fazer parte disso de forma alguma, me recusei territorialmente. Esse foi um primeiro exemplo de alguém, né, na minha vida que nitidamente passou por essa síndrome e morreu com ela. Como eu era muito novo, gente, o lado positivo disso é que já me deu um norte do que não fazer, de não cair nessa falácia. Mesmo para quem não tem mediunidade, capacidade de percepção psíquica, que também tem muito risco de cair nessa síndrome, a gente tem que ter o máximo de cuidado, gente.
o máximo de cuidado para que as informações que se recebe por esses meios não façam a gente se sentir incrivelmente superior, ou por ser um canal, por ter recebido tal coisa, até por ter dito algo que realmente correspondia à verdade, coisas desse tipo. Não. Digamos, a humildade é o grande teste ali nesse sentido. E parece que esse meu amigo aí não passou muito bem, não. Já faz muito tempo. Teve um outro caso de um guru que apareceu em Porto Alegre, acho que foi lá por 2000 e alguma coisa, né? Esse eu até vou dar um nome porque é uma falcatrua completa. Ele se apresentava como Swami Sananda. Ele era um castelhano, não sei de que país ele era, se era argentino ou não era, que apareceu por lá, né? Acabou convencendo a dona de uma antiga livraria de Porto Alegre, que até já faliu, já fechou. E ela abriu todas as portas para ele, para dar palestras. Ele dizia que era assim com o Satya Sai Baba, assim com o Saint Germain, que ele tinha um trono de ouro que tinha sido dado pelos discípulos de presente, e assim vai, aquele discurso maravilhoso. E que ele tinha um poder de Diksha, que é um poder, né, uma capacidade, um símbolo que os indianos propõem, que ele colocava a mão assim na testa das pessoas, essa energia, né, entrava e a pessoa estatelava no chão, desmaiava, tinha um certo êxtase. Assim. Eu, naquela época, ajudava uma amiga minha num jornal místico chamado Tânia. Então a gente fazia umas matérias jornalísticas juntos, colocava no jornal, né? Tânia Magalhães, essa minha amiga jornalista, e nós fomos para cobrir uma palestra do Swami Sananda, mas já muito céticos, né? A gente não era bobo. Só que a gente viu ali algumas pessoas conhecidas que quando Swami Sananda colocava o dedo na testa delas, né, chegava na testa de algumas mulheres, que parecia a preferência dele, e dizia, suelta princesa, aí a pessoa plof, se atirava no chão, estatelava e não sei o que. Gente, isso aconteceu conosco? Não. Colocou o dedo na minha testa, não aconteceu nenhuma, né, gente? Pois é. Nem com a minha amiga Tânia, obviamente. Mas ela disse, Paulo, eu até entendo que essas minhas amigas aqui já imaginam fulano, boa pinta, como esse Swami Sananda, chega, coloca o dedo na sua testa e diz, ele tá princesa. É claro que eu me desmancho toda. Ela disse, não fui eu que falei disso. Né? E eu digo, pois é, mas... Aí teve até uma, que era uma terapeuta de Porto Alegre, que mais falcatrua que ele ainda, eu acho, sei lá, falcatrua se reconhece. E depois que ele foi embora, inclusive, começou a receber canalizações do Swami Sananda com ele vivo. Mas o fato de que, como é que isso termina? Termina no seguinte, eu senti que tinha uma coisa errada, tentei dar meus alertas, mas fui, né, voto vencido nisso. O fato é de que em pouco tempo ele deu alguns golpes em algumas clientes, seja com cheques, com dinheiro que pediu, com, sei lá, talvez até empréstimos, fugiu para a Argentina e a má fama ficou para tal livraria que tinha convidado ele, né? Imaginam o que aconteceu, né? Dá para imaginar. Dá? Dá, né? Dá para imaginar o que aconteceu. Aí acabou fechando, inclusive, depois, no final da história. Esse foi mais um. Né? Esse foi mais um. Bom, tem mais aqui. Um cigano também, em Santa Maria, que na verdade era alguém que recebia entidades ciganas e que também se mostrou uma falcatrua, se achava superior aos outros. Teve um outro também, que era da Serra Gaúcha, que se considerava assim com os mestres ascensionados, se achava um iluminado também, sofreu um acidente, ficou paraplégico. Eu não sei como é possível a pessoa que se considera um mestre ascensionado chegar nessa condição, né? Pelo menos no nível que ele imaginava que estava. Né? Claro que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas as pessoas não são iluminadas, então é natural que possa acontecer. Mas foi bem complicado, gente, muito complicado. Um outro, que até era bem intencionado, mas estava muito equivocado, esse era do lado da Umbanda, se achava o mestre do Exu. E teve um outro amigo ainda, que começou estudando até comigo, estudando tarô e algumas outras coisas, que quando, né, se achou também o iluminado, já nem reconhecia os amigos na rua. Né?
Incrível, gente, incrível isso. Acho que um dos poucos bons exemplos que eu tive foi de um amigo meu que já faleceu há muitos anos, o Carlos Mário Souza dos Santos, que era da maçonaria mista, e esse sim tinha um grande conhecimento e não se declarava um mestre. Não, ele sabia dos limites dele, ele tinha capacidade de chorar, de reconhecer a sua fragilidade humana, e esse acho que foi o que eu pude, né, ter mais benefícios, na verdade, do ponto de vista de exemplo. Então, para vocês terem uma ideia como uma coisa complicada, né? Eu escolhi algumas coisas aqui para falar disso. Tem 2, 3 materiais aqui que falam dessa síndrome do guru, do avatar, do mestre, seja o que for, em vários contextos. Tem um texto lá do site do LinkedIn, chamado A Síndrome do Guru Recém-Formado, de Fran Michele, que é uma jornalista, gestora de conteúdo, editora da Farofa Magazine, que é de 2022, em que ela coloca algumas questões bem interessantes para a gente contextualizar um pouco mais esse tema. Né? Não sei vocês, mas tenho a impressão nítida de que tem mais gente ensinando do que aprendendo. Pois é. Qualquer coisa. Todos ensinam muitas coisas. Mas é na época da internet, né, gente? São mestres, gurus, tutores, professores, invadiram nossas vidas e o mais curioso, paira no ar um sentimento coletivo que você precisa dar um curso, precisa ser professor de algo. Verdade, eu já dizia isso quando parecia que todo mundo queria que todas as pessoas ao fazerem cursos de reiki fossem mestres reiki. Todo mundo tinha que ser mestre reiki no final. Não faz sentido, né? Precisa passar seu conhecimento adiante, mesmo que seja uma bagagem de um recém-formado na faculdade. Por exemplo. Esses dias me deparei com uma coach de carreiras, a praga do coaching, gente, com logo, identidade visual e uma faculdade para terminar daqui a um ano. Guru de marketing digital, é só abrir a geladeira que saiu, verdade. Influencer de investimento que mora na casa dos pais. Ixi, porra, galera. Tá cheio também, né? É tipo aquele coach que ensina você a ser milionário, escrevendo um livro sobre como ser milionário e ficando milionário vendendo esse livro para você sobre como ficar milionário. Entenderam o embrólio? A urgência no protagonismo anda deixando a gente meio fora da casinha, como se fosse desmérito, né, ou demérito, esperar o fluxo normal da vida, que é ter experiência suficiente para se tornar referência. Ser coadjuvante é quase uma ofensa, verdade, né? Mas hoje em dia. A gente vê o ridículo nessa organização tabajara que virou a década de 2020. Pois é. Desde que a produção de conteúdo ganhou um chablau com a internet no início do século XXI, o potencial de comunicação foi democratizado e isso é maravilhoso. Né? Daí que nos empenhamos em tarefas que antes não existiam, agradar não apenas um público real ou imaginário, mas a nos encaixar na lógica de algoritmos. Por isso, quando alguém me aparece com a ideia de que é culpa da tecnologia, eu fico pistola. A responsabilidade é e sempre vai ser de quem usa a ferramenta, uma relação moldada muito mais por contextos psicológicos do que por telas propriamente. Você sabe, o martelo pode ser usado para construir uma casa ou matar uma pessoa. Né? Hoje, macaca véia que sou, saquei qual é, ela diz. O medo de ficar para trás, de ser esquecido, de não ter espaço, de não ter uma carreira cintilante, é o que cria essa areia movediça cheia de cursos ruins, profissionais imaturos e neuras coletivas. E óbvio que vale para os gurus também tudo isso aqui. Né? Chamaria de instruções ruins, gurus imaturos e neuras coletivas. Que depois dessa crise de saúde mental, a gente aprenda a ter paciência suficiente para esperar os frutos amadurecerem antes de comer. Isso pode evitar esse gosto amargo de frustração que está na boca de tanta gente no mercado de comunicação e tantos outros. Pois é, do ponto de vista da comunicação, eu coloco os coaching aí, os coaches. Tem muito guru e coach aí também que cai nessa síndrome do avatar. Porque eles se acham a referência do sucesso, mas a vida real deles não é assim. É semelhante ao guru legítimo de espiritualidade, que também acaba sendo uma referência de iluminação, mas não é de fato assim. Quantos gurus hoje estão envolvidos em abusos? Alguns já faleceram, né? Como o Sogyal Rinpoche, por exemplo. Nós temos também o caso do João de Deus, uma referência do mediunismo.
Tem tantos outros de outras religiões também. Muitos desses que se consideram gurus e que são incensados pelos seus seguidores têm problemas bem sérios. Eu diria assim, a primeira coisa que a gente deve fazer, se acaba ficando em evidência por conta do trabalho, como a gente está aqui na internet com vocês, eu acho que a principal coisa que deve ser feita é, primeiramente, destruir qualquer imagem de santidade, qualquer imagem de guru, de mestre, de avatar, de, sei lá, coisas desse tipo, né? Porque quando as pessoas criam essas imagens, esses mitos, essas idolatrias, elas criam imagens perfeitas que não correspondem à realidade. Como diria Flávio Dino, são imagens descoladas da realidade. Gostei da expressão, e é bem isso mesmo. Então a gente tem que, de alguma forma, desfazer essa imagem, quebrar esse espelho. Por que eu digo quebrar esse espelho? Porque elas nos veem como espelho para elas. Então elas querem atingir uma perfeição, elas depositam essa imagem de perfeição na gente, imaginando que chegarão a isso. Se nós não quebramos essa imagem, elas nos colocam num pedestal de perfeição, porque é o que elas querem estar junto ali, né, conquistando também, sendo consideradas perfeitas via guru perfeito. Só que quando isso se quebra, elas se quebram junto. Se o guru cai porque acontece um abuso, ou um defeito imperdoável, alguma coisa assim, elas caem junto. Ou elas entram numa dissonância cognitiva tal, que vai levar a uma patologia, realmente uma psicopatologia em algum momento, bem possível, sim. Mas se a gente quebra isso desde o início, não deixa isso se formar, daí nós fazemos um bem melhor. Por quê? Porque então ela sempre nos vem, ainda que dê valor ao nosso conhecimento, ao que nós podemos transmitir, ainda nos vem como próximos, como seres humanos como elas. Apenas talvez que tenham se instruído um pouco mais, praticado um pouco mais, mas algo que elas também podem fazer. Nesse sentido é ótimo, não é nada tóxico, é saudável. Só que tem alguns, né, desses instrutores que caem na armadilha do ego, do alisamento que eles recebem. Né? Como diz o meu amigo professor Ailton, elas gostam do alisamento de aura. E aí o que acontece é que essa aura vai se manchando com o ego. E é isso que a gente tem que evitar. Sempre se tem que evitar. Né? Eu aprendi isso cedo através da história, da primeira história que eu contei, do GP, né, Gilberto, que o alisamento de aura não ajuda muito, não. Não me satisfaz, na verdade, faz parte da minha personalidade de Paulo. Né? Eu sou muito curioso, e uma pessoa curiosa gosta de saber o fundamento das coisas e não achar que sabe. Eu sou curioso demais, então não conseguiria me considerar alguma coisa sem me convencer primeiro, sem ter uma prova para mim. Então, mais difícil que eu caia nisso. Quando eu comecei a perceber essas coisas já cedo na vida, eu já debelei qualquer possibilidade de não, isso não se sustenta. E aquele ensinamento lá do Lama Santa, né, o Pedro Avelino, ele era lama ainda, de que as pessoas podem declarar o que elas quiserem de estado espiritual elevado, mestre, guru. O problema é que é difícil sustentar isso, porque à medida que elas vão passando, né, na vida, as pessoas percebem. Desde que eu entendi bem isso, eu digo, não, realmente não é por aí. Não é por aí. As pessoas gostam de hierarquia, de seguir alguém como se fossem cordeirinhos, mas geralmente é um problema sério, porque a relação mestre-discípulo aí se torna tóxica dos dois lados. Tóxica do lado do mestre, porque ele se aproveita das ovelhas, se considerando superior, tendo todo tipo de benefício, inclusive benefício material, por isso que alguns abusos também acontecem. Mas da parte das ovelhas também há um benefício, né, uma relação bem de círculo vicioso, né, porque eles se sentem superiores por fazerem parte do círculo daquele mestre exaltado, daquele mito. Né? E isso também acaba sendo muito problemático porque o peso que esse gado todo, né, essas ovelhinhas todas, trazem para cima do próprio mestre que elas elegem é o mesmo peso dos minions do desenho, né, do meu malvado favorito, que todos os mestres deles passavam. Não sei se vocês perceberam na simbologia dos filmes dos Minions, né? E até chegar no definitivo, eles praticamente acabavam com todos os mestres dele por um acidente ou um desastre, mas é uma forma simplificada de dizer que
Quando se dá pérolas aos porcos, os porcos podem se voltar contra nós se nós não soubermos o que estamos fazendo e nos engolir. É o que acontece com muitos desses mestres autodeclarados que são pegos com a boca na botija, fraudes fiscais, os abusos de sempre, alguma coisa mais séria até, como os casos de suicídios coletivos, né, desde o Jim Jones e outros, né, e até mais recentes. E isso independe da religião, gente. Tem entre os evangélicos também, espíritas, budistas, Nova Era nem se fala, tá cheio desses avatares autodeclarados. Imagina quantos se declararam o Buda Maitreya, o avatar Maitreya da Nova Era. São dezenas no planeta. Dezenas se consideram Maitreya. Dá para fazer uma convenção de autodeclarados Maitreya e queria ver o que ia acontecer, né? Eles pegaram o tapa e acabou os Maitreya. É mais ou menos por aí, né? Mas eu acho assim que não dá pra gente cair nessa armadilha. É tentador. É tentador, faz parte da ambição do ser humano ser considerado. Talvez a pompa das religiões venha daí também. Não só a pompa do Vaticano, a pompa do budismo tibetano também, do lamaísmo antes da invasão pela China. Por quê? Porque todo mundo queria ter um filho considerado um grande lama, né, um reencarnado, assim como há pouco tempo atrás, todo mundo queria ter um filho ou filha na Igreja Católica, né, fosse padre, fosse freira. Isso faz parte dessa questão do status espiritual. O problema é que isso não se sustenta, né, gente? Não se sustenta. Então vamos nos considerar simplesmente independente do conhecimento que a gente tenha, né? Se tiver, ótimo, vai ser benéfico para todo mundo, tudo bem, ninguém está cancelando isso. Mas vamos nos considerar buscadores, praticantes. Pode ser que a gente tenha atingido um conhecimento um pouquinho maior que outro, sim, nem é essa a questão, mas vamos só compartilhar esse conhecimento, né? O que eu chamo de espiritualidade 2.0 é isso, suspendam-se os gurus, suspendam-se os mestres, os autodeclarados, nada disso mais. Teremos agora amigos espirituais, irmãos espirituais, praticantes, buscadores, até facilitador, que é um termo que eu não gosto muito, mas vamos usar também, né, que facilita as coisas, mas não mestres. Eu acho que isso vai, digamos, trazer, né, as pessoas para mais perto do ensinamento espiritual, não colocando tanta ênfase na figura humana. A figura humana traz um elemento de fé bem distorcido. Né? Eu acredito naquele ensinamento porque é aquele fulano, é a questão de uma fé. Quando isso é diminuído, porque a autoimagem do guru ou do instrutor é mais leve nesse sentido, sobra mais espaço para o verdadeiro ensinamento espiritual e a prática e confirmação dele. É isso que nós precisamos atualmente nessa espiritualidade 3.0 que faltou na 1.0, né, que é essa outra forma de espiritualidade dogmática, baseada em guruísmo, em lamaísmo, em tudo que é ismo, em pastores também considerados celebridades, né, da mesma maneira, padres cantores da mesma, gente cemitério, todas essas figuras aí. Nós precisamos agora que o ensinamento seja mais importante. Nós temos uma humanidade muito sofredora mesmo, em todos os sentidos. Estamos numa crise existencial, uma crise espiritual muito séria, nesses tempos de bifurcação global. Não sabemos qual vai ser o futuro de fato, porque depende dos nossos atos, onde é que eles já chegaram, a consequência deles. Não sabemos se é reversível tudo que nós fizemos até aqui. E então, né, o que mais se pode fazer? Mas aí, ainda antes de encerrar, eu achei lá num grupo chamado Mutualismo Progressista, lá no Facebook, um texto muito interessante que toca nessa questão também do que eles chamam ali de síndrome do avatar, como pessoas que, de um ponto de vista, né, social, como seria manifestada essa síndrome do avatar, do mestre, do guru, que ele diz assim: o indivíduo sente como se não fizesse parte do meio que ele critica. Isso é muito interessante mesmo, é verdade. Muitos desses avatares, né, sindrômicos, eles fazem uma crítica social como se eles não fizessem parte, porque eles já se acham superiores fora dela. Não tem responsabilidade social e não faz meia-culpa. Pois é, esse é um grande problema que as religiões criaram ao longo da história. Tem alguns hábitos que são recorrentes. Por exemplo, isso é bem atual agora. Fala sempre na terceira pessoa.
o ser humano, o brasileiro, a pessoa, os pais. Qual seria a melhor forma? Talvez dizer, nós tendemos a agir assim. Nós, porque assim ela se inclui. Não quer dizer que necessariamente ela tenha a mesma culpa, mas ela se inclui de qualquer maneira. Né? Sempre terceiriza culpas e responsabilidades. As pessoas são assim por causa do sistema. A política corrompe as pessoas. Bom, óbvio que o sistema é um grande problema, mas as responsabilidades individuais também devem ser consideradas. Né? Não é a política que corrompe as pessoas. A política não é um ente vivo, não dá para reificar a política. Não, as pessoas que são corrompíveis, né, que corrompem essa noção que nós chamamos de política. É essa a questão. Senão elas só demonizam certas coisas nessa superioridade, tentando trazer para si essa superioridade. Defende o comportamento público que não adota no particular. Fala com recorrência sobre honestidade, mas é corrupto por vocação. Bom, isso é um grande problema de muitos mestres espirituais ao longo da história da humanidade. Dos políticos também, e dos políticos mito nem se fala porque misturam tudo isso que eu estou dizendo, né? Mas é assim também. Muitos desses mestres foram pegos em fraudes fiscais, abusos, de tudo que é tipo. Alguns têm crimes bem sérios, como assassinatos. Tem casos bem complicados aí, né, gente? Tem que se ter cuidado. Sente-se justificado e purificado quando alguém é escolhido para pagar sozinho pelos erros coletivos, a famosa expiação. Bandido bom, bandido morto, tem que acabar mesmo com essa raça de isso, de aquilo. São os apocalípticos, inclusive, que aparecem muito entre esses mestres autodeclarados, que inclusive são muitos dos que fixam data do fim do mundo. Todo ano, todo o santo ano, gente. Podem ver o que eu estou dizendo. Tem alguém no mundo, às vezes mais de um, que fixaram uma data para o fim do mundo naquele ano. Ou por um asteroide, ou por vinda de, sei lá, de Jesus, ou alguma outra coisa, invasão extraterrestre, cometa, seja lá o que for. Sempre tem, sempre são membros, mestres de certas seitas ou grupos religiosos que são declarados como mestre, guru, avatar, vigário divino, a voz de Deus, né, a pessoa que tem contato direto, coisas nesse sentido. Sempre tem isso. Forte tendência ao fascismo. Como assim? Melhor viver 100 anos de leão do que um dia de cordeiro. Se vão morrer alguns inocentes, tudo bem. Pois é. Esse é bem cruel, né, gente? Muito cruel essa visão que alguns têm. Inclusive, esses apocalípticos também têm essa visão. Então, tem que se ter muito cuidado com esses mestres. Eles podem levar muita gente à morte. Uma outra coisa é que as pessoas com síndrome do avatar jamais apoiarão os ideais de justiça social e de igualdade social. Por quê? Porque isso é incompatível com o fato de que o que eles estão fazendo é um reforço da hierarquização. Eles são os superiores. Os outros são os inferiores que estão sendo dominados por eles, domados, ensinados. Então, é muito complicado, né, gente? Muito complicado. E aí quando vem alguém lá mais, digamos assim, incauto, né, ingênuo, procurando um mestre, pode ser um problema sério. Eu tinha um amigo muitos anos atrás, contar mais uma historinha aqui, que vivia me perguntando como que ele poderia conseguir um mestre. Eu digo, como assim? Ele queria que um mestre tipo um Saint Germain da vida, né, alguma coisa assim da fraternidade branca. Eu digo, olha, sei lá, faz uma oração profunda, vai que alguém aceite, né? Se alguém te aceite, aí aparece, ele fala contigo. Ele levou a sério, eu falei meio como brincadeira, mas ele levou a sério. E começou a fazer lá, tentando chamar Saint Germain, Hilarion, não sei quem mais. Não aconteceu nada, obviamente, veio de novo e vivia me incomodando, pedindo que ele ia ter um mestre, queria um mestre. Eu digo, você só vai começar a praticar, estudar alguma coisa de espiritualidade quando tiver um mestre. Não estou entendendo isso. Ele tem, e tem muita gente como ele, tem problemas psíquicos evidentes, mas tem muita gente como ele que primeiro precisa ter o seu desejo contemplado, que é uma certa segurança, para depois começar a praticar alguma coisa. Se não tiver um mestre mais perfeito, melhor que tem, eu nem quero começar. Não vai se dar mal. Porque primeiro que não é fácil conseguir, não está disponível para todo mundo. Né? É o caso dele. Mas ele continuou insistindo,
acabou encontrando um templo budista, no caso Três Coroas lá, né, Shangonpa, ficou um tempo lá em Retiro, um tempo lá. Mas como ele tinha problemas psíquicos e não tinham sido resolvidos, ele não estava medicado, não tinha, né? Tem um outro problema na espiritualidade. Num dado momento ele ameaçou alguém com faca na cozinha. Aí tiveram que pedir que ele se retirasse. Aí sim que ele foi se tratar e tudo mais. Eu encontrei ele uma outra vez depois. Eu não tive mais contato. Mas é alguém que visivelmente ficou muito paranoico com essa ideia de ter um mestre. Mas eu fico pensando, uma pessoa que tem essa paranoia, se encontrasse um mestre mesmo, será que ele também não mataria o mestre? No pior dos sentidos. Sim, porque essas pessoas são super exigentes. Vocês acham que se uma pessoa dessas é super exigente para encontrar o mestre, depois de tê-lo encontrado, não continuarão sendo super exigentes com o mestre? Ou seja, é excesso de ego. Essa pessoa se acha superior porque ela quer um grande mestre. Ela não quer começar do baixo, não quer começar com o arroz e feijão, o salário mínimo. Ela não quer, ela quer o maior, quer o maioral. Ela não tem aquela humildade para começar, para sentar e ouvir, que é a primeira coisa que é necessária, uma das grandes qualidades que são necessárias. Né? Mais uma lição que a gente aprende convivendo com as pessoas. Né? Eu, quando vou a uma palestra de outros, né, seja ao vivo, assim, pessoalmente, né, não é pela internet, que eu posso pausar a hora que eu quero, mas se é ao vivo, eu me sento, gosto de me sentar até na frente para prestar mais atenção, né? Eu era um bom aluninho na minha época. E raramente faço perguntas. Só vou fazer uma pergunta que eu acho muito necessária, talvez que ninguém tenha feito também, eu acho que é útil. E se for uma palestra que eu achei um desserviço, ruim, complicada, ou eu me retiro calado, ou se eu fizer uma pergunta que possa ser complicada, é realmente porque eu pensei muito na utilidade de fazer essa pergunta naquela palestra. Não vou lá para ficar com os ouvidos, né, tapados, senão nem vou. Não vou, vou para dar a chance da pessoa dizer o que ela tem a dizer. Aí depois eu dou minha opinião, porque se eu não fizer isso, que opinião eu posso dar, né? Então acho que é uma boa forma de considerar isso. Claro que dentro desse tipo de situação, de síndrome do avatar, ela traz muita arrogância. As pessoas são muito arrogantes. Inclusive encontrei aqui no site Pensamentos Viajantes, esses links eu vou deixando ali na descrição do vídeo para vocês depois. Tem um artigo chamado Como Lidar com uma Pessoa Arrogante, que tem até um exercíciozinho que eu adaptei aqui, que serve para quem acha que está caindo nessa falácia da síndrome do avatar, gente. Ele diz assim, a arrogância, orgulho, né, Rodrigo é o nome do autor, é só esse nome que aparece. Arrogância e orgulho é um dos mais difíceis de entender, né, dos problemas que nós temos. O orgulho e a autoestima elevam a pessoa a um estágio mais elevado de desenvolvimento, ajudam-nos a resistir aos golpes do destino e a elevar sua vontade. E apenas uma fronteira invisível separa essa qualidade desejada de sua manifestação exorbitante. Então, o orgulho útil se transforma em orgulho e se manifesta como superioridade sobre os outros e negligência dos outros. Naturalmente, se a pessoa se acha superior, obviamente ela vai ser negligente com os outros, porque ela acha que os outros que não devem algo a ela. Isso é um problema muito sério que muitos narcisistas têm. Quem conviveu com pessoas narcisistas, histriônicas também, sabe do que eu estou falando. Eu, no caso, tive esse problema com a minha própria mãe, que tem essas características aí. É precisamente porque essa linha é tão fina que é difícil determinar onde uma termina e a outra começa. Além disso, é difícil para uma pessoa admitir que tem uma característica tão negativa. É verdade. É mais difícil ainda se livrar dela. Bom, como que a arrogância daí se manifesta? Em primeiro lugar, ela se manifesta claramente em como uma pessoa trata as outras. Né? Cuidadosamente observando e analisando, você pode sempre dizer com certeza que uma pessoa sofre dessa doença. Então aqui ele apresenta 8 manifestações que são características desse traço da arrogância, em que tem a síndrome do avatar também. Primeiro, a agressão excessiva, irritação em qualquer ocasião e sem ela. Se não funcionar do jeito que você quer, se você interferir em falar, distrair e tudo mais. Então, a segunda é a vingança diferida, que se manifesta pelo desejo de fixar uma pessoa algum tempo após o evento. Ela se manifesta como um desejo de colocá-la em seu lugar.
de humilhá-lo, para provar que ele estava errado. Muitas vezes isso é mascarado pelo objetivo nobre para definir o caminho verdadeiro, para restaurar a justiça. Veja só. Esses dois primeiros aqui já me lembram uma pessoa também que eu conheci muitos anos atrás, que era um evangélico, visivelmente transtornado, que batia na namorada e fazia essas duas coisas aqui, a agressão acessível e a vingança diferida, que era para colocá-la de volta no caminho de Deus. Então, depois que ele batia nela, ele se sentava, abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia para evangelizá-la, para que ela se colocasse no seu lugar, como a mulher, segundo Paulo no Novo Testamento diz que ela tem que calar diante do marido, do responsável. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. Terceiro, admiração e afirmação de autoestima. Ela mesma se vende, vende muito bem, inclusive. Quarta, a síndrome do guru, que é a mesma síndrome do avatar, que é uma sede patológica para ensinar aos outros sobre a vida e guiá-los no verdadeiro caminho. A sede, ela tem que ser patológica, doentia, com todas essas características ali. Tipo, se você não seguir o que eu estou fazendo, você está errado, você vai para o inferno, você não presta, você aquilo tudo, Essa que é a questão que muitos pastores usam esse tipo de discurso, por sinal, Os malacraia da vida, os despedir mais cedo, vários outros aí. 5. Autoapresentação constante, autopromoção, uma tentativa de atrair atenção. Esse tem que ser um alerta muito claro para todo mundo. 6. Desejo de mostrar que sabe de tudo melhor que os outros não são capazes de dizer qualquer coisa inteligente. Discutir com uma pessoa dessa, não é porque debater não vai ser discutir mesmo. É totalmente contraproducente, não sai nada dali. Não sai nada dali. É quando vocês forem debater com uma pessoa que é assim, que sempre desqualifica o conhecimento de vocês, que praticamente ri do conhecimento de vocês, que acha que sabe tudo, geralmente a melhor contra-argumento ali é quando elas jogarem isso para cima de vocês, vocês deixem ela falando sozinha ou perguntem para ela como que ela resolveria tal situação. Como é que funciona na vida dela isso. Geralmente ele vai parar o assunto por aí. 7. O desejo de mostrar superioridade sobre os outros, alegando a incompetência de alguém, a falta de habilidades e conhecimentos necessários e até mesmo a capacidade de pensar. É uma desqualificação total do outro. Dizem que alguns cientistas, alguns acadêmicos muito ferrenhos têm essa tendência. É verdade, alguns têm. Alguns têm essa tendência e isso é uma má ciência, uma ciência tóxica, eu diria, um academicismo tóxico mesmo. Tem também. E 8. Maior atenção às deficiências de outras pessoas. Aliás, uma característica comum dos psicopatas, gente? Reação muito dolorosa à sua estupidez. Existem apenas idiotas por aí. Ou aqui todo mundo é idiota, ninguém tem a capacidade que eu tenho. Coisas desse tipo, Então, também observando as tais deficiências dos outros para poder se sobrepor a eles, Então, o que a gente pode fazer com isso? Essa arrogância que é comum em quem tem a síndrome do avatar. Quem tem isso raramente vai admitir, gente, que possui. É mais fácil ela fechar os olhos ou até apontar a incompetência dos outros, que é comum em psicopatas histriônicos e narcisistas também, mais uma vez mostrando a sua arrogância. Uma técnica que é bem interessante, que esse autor coloca aqui, que é para diminuir isso, é o seguinte. É uma técnica que se baseia em mudar conscientemente a visão do mundo. Uma das coisas que mais tem que mudar em quem tem a síndrome do mestre, do avatar, do guru. Mudando as atitudes em relação a si mesmo e em relação ao mundo. Não assuma que você está acima do resto. Esse é um ponto. Para o mundo, a importância de qualquer pessoa não é inferior à sua importância. Mais um ponto. Todas as pessoas são importantes, porque cada uma delas tem seu próprio propósito ou a sua expressão no mundo. A importância pessoal é apenas um certo ponto de referência na escala de valores inventada por você. Nessa escala você avalia o mundo que o rodeia. Na verdade, o ponto não é nada. Portanto, aqui uma pessoa enfrenta duas tarefas. Reduza o senso de superioridade e mude sua atitude para o mundo e as pessoas. Nem sempre é fácil. E eu digo já, antes de qualquer coisa, se a pessoa tiver um mínimo de noção, que ela vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, um psicoterapeuta para resolver isso também. Não vai ser só na espiritualidade que isso vai se resolver, não, gente.
Então, para se livrar desse sentimento de superioridade, né, do ponto de vista espiritual, mas eu não descarto aqui, como disse o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, observe atentamente qualquer pessoa e pergunte-se como se sente em relação a essa pessoa. Qualquer pessoa que passa na rua, conhecido ou desconhecido, olha para ela. Você se acha igual a essa pessoa? Ou você acha superior a essa pessoa? Ou você não sente nada em relação a isso? Pode ser que sinta algum tipo de sarcasmo em relação a essa pessoa, ou negligencie completamente a pessoa. Ouça o que sua voz interior diz, pensando em qualquer pessoa. É um exercício útil para realizar no campo. Como assim? No ônibus, no metrô, ou apenas na rua, no parque, no shopping. É importante que você aprenda a ouvir a voz do seu subconsciente. E se você entender que tem uma atitude arrogante em relação a outras pessoas, é importante entender que sua superioridade é apenas um sentimento imaginário. E você precisa trabalhar na criação de outro eu que seria diferente do mundo. Para isso você precisa desenhar sua imagem futura, que incorporaria esse entendimento. Então pergunte a si mesmo o seguinte: como devo ser? E respondendo a isso, crie seu próprio padrão de seu eu futuro e com isso comece a verificar suas atitudes, princípios, comportamentos, atitudes interiores em relação aos outros. A maior verdade que deve entrar no seu sangue e se fundir com a sua consciência é: sempre trate as pessoas como você quer que elas tratem você. Se você não quer que mintam para você, não minta para elas. Se não quer que roubem, não roube. Se não quer que lhe agridam, não agridam. E assim por diante. Acho que essa é a mensagem final que se pode dar aqui, né? Para que as pessoas não caiam nessas falácias, digamos assim. Então eu diria que essa síndrome do avatar hoje é muito mais forte do que década de 80, quando eu me dei conta disso, né, com esse meu amigo que faleceu. Eu vi de lá para cá essas coisas aumentando. Todo dia aparecem mestres novos, gurus novos, de várias origens. É só vocês verem as redes sociais por aí, né? Enganam a muitos, monetizam pelos seus likes e tudo mais, né? No próprio YouTube e outras plataformas. E as pessoas, obviamente, se elas caem, é porque há uma necessidade que não está sendo contemplada. Qual é a necessidade que as pessoas mais têm tido, pessoas que têm gosto pela religião, pela espiritualidade, que não está sendo contemplada e que é sequestrada por esses falsos gurus, essas pessoas que têm a síndrome do avatar? Pense um pouquinho. Qual é essa necessidade? É só vocês pensarem no que as pessoas estão buscando nesses avatares, né? Nesses pseudo-avatares. Estão procurando perfeição, riqueza, a verdade de algo, algo que as tire do chão, que as tire do seu sofrimento diário, das suas tarefas diárias, que as tirem de casamentos fracassados que foram realizados a partir de costumes conservadores, limitações de todos os tipos, pessoas que não querem mais um trabalho de modo capitalista, incrivelmente selvagem, que elas não têm tempo para nada. Ou seja, a insatisfação das pessoas com todo o sistema atual é muito grande. E a religião, ainda hoje, gente, desde, sei lá, 3.000 anos atrás ou mais, é um dos únicos sistemas que consegue viver à margem do resto do sistema da sociedade. Às vezes ele se aproxima, às vezes ele se afasta, às vezes ele se alija completamente. Mas no ambiente religioso, ele é um dos poucos em que uma pessoa consegue sair do esquema da sociedade como ela tem sido. O que eu quero dizer com isso? A lei da liberdade religiosa permite que ela tenha crenças e comportamentos que, de certa forma, escondam coisas que ela não poderia esconder nem fazer fora do ambiente religioso. Por isso que, nesse ambiente religioso, certos fascismos estão se recriando, são ovos de serpente que estão sendo chocados, porque a religião permite isso, infelizmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma faca de dois gumes, porque dentro da religião elas entram para uma bolha que também tem seus problemas,
E aí demora para que elas consigam sair, como no caso dos abusos, né, dos prejuízos financeiros e assim por diante. E outros enganos, negacionismos científicos que prejudicam a saúde das pessoas. Tudo isso é feito por esses gurus, né, que geralmente são contra o desenvolvimento científico, a clareza, a terapia, a psicoterapia, porque para eles isso é uma libertação do seu gado, das suas ovelhinhas. Então, essas pessoas que se deixam levar pela síndrome do avatar se transformam em pequenos ditadores. Eu digo pequenos que são em escala menor, né? Mas não menos pérfidos, não menos tóxicos, não menos perigosos. São pequenos ditadores. São semelhantes a demagogos na política. São demagogos da religião, demagogos da espiritualidade, mitos da espiritualidade, e podem ser tão genocidas quanto. Se é que vocês entendem o meu recado. E é mesmo. É mesmo isso. Então nós temos que quebrar os espelhos desses avatares. Quebrar os espelhos do mito. E quando ele é jogado para cima de nós, quebrar o quanto antes. Para evitar que nós também sejamos engolidos, né, por esses minions espirituais, né, as ovelhinhas. É bem isso mesmo, gente, que eu digo. Ok? Esse é o meu recado aqui no final deste vídeo. Gente, quem gostou desse vídeo, né, que foi sugerido pela Vila Savanha, minha querida amiga, então dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, se puder se tornar membro, eu agradeço muito mesmo, porque é uma das formas de ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Se vocês não puderem fazer isso, mas quiserem fazer um Pix em qualquer valor, aqui está a minha chave Pix, peisteco@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, gente. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @peisteco, Twitter, _peisteco, facebook.com/canal paulosteco, youtube.com/paulosteco. Meu e-mail peisteco@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Fiquem completamente à vontade para isso, ok? Então tá, até o próximo vídeo. Então, pessoal, conto também com as sugestões que vocês sempre mandam pra gente lá pelo e-mail. Até a próxima, então.